Ele achou que era apenas mais uma reunião administrativa. 5 minutos de formalidade, uma assinatura fria, e uma funcionária grávida fora da folha de pagamento. Para ele, era só números no orçamento. Para ela, eram 8 anos de dedicação, noites corrigindo provas até de madrugada, economias calculadas centavo por centavo para a chegada do bebê, e um salário que sustentava não apenas um sonho, mas uma vida inteira construída com esforço. O que ele não percebeu, e só descobriria tarde demais, era que cada palavra daquela reunião estava sendo gravada. E que a pessoa segurando o celular tinha um motivo muito pessoal para não deixar aquilo passar. Mas antes de continuar, já se inscreve no canal, deixa seu like e me conta aqui nos comentários de qual cidade dos Estados Unidos você está assistindo. Eu quero saber exatamente de onde essa história está ecoando hoje. Agora respira fundo, porque o que aconteceu naquela sala mudou não apenas uma carreira, mudou destinos. Amanda Ribeiro nunca foi o tipo de professora que fazia barulho. Aos 32 anos, grávida de 6 meses do primeiro filho, ela era conhecida por chegar antes de todos e sair depois que o último aluno ia embora. Lecionava inglês na escola pública da pequena cidade de Brookfield, Connecticut, há quase 8 anos. Nunca recebeu advertência. Nunca perdeu um prazo. Nunca teve uma reclamação formal. Ela acreditava no que fazia. E talvez esse fosse seu maior defeito. Todas as manhãs, acordava às 5:30. Preparava o café, organizava o material das aulas, revisava planos pedagógicos. Seu marido, Daniel, trabalhava como técnico em manutenção industrial e estava enfrentando redução de horas na fábrica. O salário de Amanda era a estabilidade da casa. Era o plano de saúde. Era a segurança para o parto. Era o futuro. E ela sabia disso. A gravidez não foi fácil. Pressão levemente alta. Recomendações médicas para evitar estresse. Mas como evitar estresse quando a escola vinha passando por cortes orçamentários silenciosos? 2 professores substitutos já haviam sido dispensados no último semestre. Comentários sobre reestruturação circulavam nos corredores. O diretor, Richard Coleman, vinha repetindo em reuniões internas que decisões difíceis precisariam ser tomadas. Amanda ouviu. Mas nunca imaginou que seu nome estivesse naquela lista invisível. Até aquela terça-feira. Ela foi chamada à sala da diretoria às 14h40, no intervalo entre a 4ª e 5ª aula. O e-mail era curto: reunião administrativa. Comparecer imediatamente. Nada mais. O corredor parecia mais longo naquele dia. O ar mais pesado. Quando bateu à porta e ouviu "entre", já havia algo errado no tom da voz dele. Frio. Ensaiado. Richard Coleman estava sentado atrás da mesa, postura impecável, mãos entrelaçadas. Ao lado dele, a coordenadora administrativa, Denise Harper, com um tablet aberto. Nenhum sorriso. Amanda sentou devagar, apoiando uma das mãos discretamente na barriga. Professora Amanda, começou Richard, sem rodeios, devido à reestruturação orçamentária do distrito, precisamos encerrar seu contrato efetivo a partir do final desta semana. Por um segundo, o cérebro dela simplesmente não processou. Encerrar meu contrato? A voz saiu quase inaudível. A decisão é administrativa. Não é pessoal. Ele evitava contato visual. Estamos eliminando algumas posições para manter o equilíbrio fiscal da escola. Amanda sentiu o sangue fugir do rosto. Mas eu sou efetiva. Tenho estabilidade. E estou grávida. Foi ali que algo mudou no ambiente. Um microsegundo de impaciência cruzou o rosto dele. A gravidez não interfere na necessidade institucional, respondeu, frio. A escola precisa sobreviver. Sobreviver. A palavra ecoou na cabeça dela como um insulto. Eu nunca recebi advertência. Minhas avaliações são excelentes. Meus alunos têm as melhores notas do distrito em interpretação textual. Denise limpou a garganta. Isso não está em discussão. Não estava em discussão.
Amanda olhou para a mesa, onde um envelope pardo aguardava. Dentro, provavelmente, sua carta de desligamento. O plano de saúde cancelado. A licença maternidade evaporando. O hospital. As contas. O berço já comprado em parcelas. Ela tentou manter a postura. Isso é legal? Perguntou, finalmente. Richard cruzou os braços. Nossos advogados revisaram o processo. Está dentro das diretrizes. Advogados. Ele já tinha preparado tudo. E foi nesse exato momento, enquanto Amanda sentia o mundo inclinar, que, do lado de fora da porta entreaberta, alguém ergueu discretamente um celular e apertou o botão de gravação. A reunião continuou por mais 7 minutos. 7 minutos de frases corporativas, termos técnicos e justificativas vazias. 7 minutos que definiriam o início de uma guerra que Richard Coleman jamais imaginou enfrentar. Quando Amanda saiu da sala, o corredor parecia silencioso demais. Ela segurava o envelope com mãos trêmulas. Tentava respirar sem chorar. Tentava proteger o bebê do próprio desespero. Mas não estava sozinha. Uma voz suave a chamou antes que ela dobrasse o corredor. Amanda, espera. Era Claire Thompson. Professora de história. Amiga próxima. E a pessoa que estava parada ali, com o celular ainda quente na mão. Eu ouvi tudo, Claire disse, em tom baixo. E gravei. Amanda piscou, confusa. Você, o quê? Claire respirou fundo. Ele acabou de cometer um erro que vai custar caro. E naquele instante, pela primeira vez desde que entrou naquela sala, Amanda sentiu algo diferente do medo. Sentiu possibilidade. Mas ela ainda não sabia que aquela gravação revelava mais do que uma demissão injusta. Revelava intenção. Revelava discriminação. Revelava uma frase específica que mudaria completamente o rumo daquela história. Uma frase que Richard acreditou que ninguém tivesse ouvido com atenção suficiente. Ele estava errado. E o pior para ele, era que Claire não era apenas uma professora indignada. Ela tinha um irmão advogado especializado exatamente em casos como aquele. E agora, tudo estava prestes a sair do controle. Naquela noite, Amanda não conseguiu jantar. O envelope pardo ficou fechado sobre a mesa da cozinha enquanto Daniel andava de um lado para o outro, tentando manter a calma. Ele repetia que dariam um jeito, que talvez fosse temporário, que talvez houvesse algum erro administrativo. Mas Amanda sabia que não era erro. O olhar de Richard não era de dúvida. Era de decisão calculada. E ainda assim, havia algo diferente agora. Claire estava sentada na ponta da mesa, o celular conectado ao notebook. O arquivo de vídeo já havia sido copiado para 2 dispositivos diferentes. Um pendrive. Um armazenamento em nuvem. Nenhum risco. Eu ouvi tudo da porta, Claire explicou. Mas quando ele começou a falar sobre timing e custos futuros, eu apertei para gravar. Amanda franziu a testa. Custos futuros? Claire respirou fundo e apertou o play. A imagem tremida mostrava parte da porta entreaberta. O áudio não era perfeito, mas era claro o suficiente. A voz de Richard ecoou pelo pequeno apartamento. Precisamos ser pragmáticos. A licença maternidade prolongada, o plano de saúde, são custos que o distrito simplesmente não pode absorver neste momento. A sala ficou em silêncio absoluto. Daniel parou de andar. Amanda sentiu o estômago apertar. Ele não estava falando apenas de orçamento geral. Ele estava falando dela. Da gravidez dela. Claire pausou o vídeo. Isso não é reestruturação. Isso é discriminação. Daniel passou a mão pelo rosto. Ele literalmente associou a demissão aos custos da gravidez. Amanda sentiu as mãos ficarem frias. Durante a reunião, ela estava tão abalada que não percebeu o peso exato daquelas palavras. Agora, ouvindo novamente, era inegável. Mas havia mais. Claire avançou alguns segundos.
Richard continuava. Se adiarmos essa decisão, em 3 meses será juridicamente mais complicado. Precisamos agir antes do início da licença. O clique do pause ecoou como um tiro. Daniel olhou para Amanda. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. E foi ali que a peça final se encaixou. Não era uma decisão repentina. Não era apenas orçamento. Era estratégia. Era antecipação. Era cálculo. Amanda sentiu algo mudar dentro dela. Não era mais só medo. Era indignação. Mas indignação não paga advogado. Claire então fez a ligação. O irmão dela, Marcus Thompson, não era apenas advogado. Ele trabalhava há 12 anos com direito trabalhista em Hartford, especializado em demissões discriminatórias e retaliação institucional. Já havia processado distritos escolares antes. Conhecia o sistema. Conhecia as brechas. E, mais importante, conhecia os erros que diretores cometem quando acreditam estar protegidos. Na manhã seguinte, Amanda estava sentada em uma sala de reunião de um escritório discreto no centro de Hartford. O coração acelerado, mas a postura firme. Marcus ouviu o áudio 3 vezes. Na terceira, ele sorriu, não por alegria, mas por certeza. Ele se entregou. Amanda não entendeu de imediato. Como assim? Marcus apoiou os cotovelos na mesa. A legislação federal e estadual protege funcionárias grávidas contra demissão motivada por custos relacionados à gestação. Ele verbalizou exatamente isso. E pior, deixou claro que estava antecipando a demissão para evitar implicações legais futuras. Daniel inclinou-se para a frente. Então, temos um caso. Marcus não respondeu imediatamente. Ele era cauteloso. Temos indício forte. Mas precisamos de mais. Ele explicou o que fariam: solicitar formalmente os documentos da reestruturação. Comparar cortes realizados. Analisar se outras posições com salários equivalentes foram mantidas. Verificar se havia histórico de substituição planejada. Nada seria baseado apenas em emoção. Seria estratégia. Amanda assinou a autorização para a representação legal. E, naquele mesmo dia, uma notificação formal foi enviada ao Distrito Escolar de Brookfield informando que qualquer ação adicional deveria ser comunicada através do escritório de advocacia. Foi aí que Richard Coleman percebeu que algo estava errado. A primeira reação dele foi irritação. A segunda foi medo. Porque, quando recebeu a carta oficial, ele entendeu que Amanda não tinha simplesmente ido para casa chorar. Ela havia reagido. E alguém havia orientado bem. Na semana seguinte, o distrito respondeu com documentos. Planilhas. Relatórios genéricos de adequação orçamentária. Mas Marcus encontrou inconsistências em menos de 48 horas. Uma delas era gritante. A escola havia contratado, 3 semanas antes, um consultor educacional externo por contrato temporário. Salário equivalente a quase 2 professores. Richard havia justificado como projeto estratégico. Mas o projeto nunca foi implementado. Marcus levantou os olhos dos papéis. Isso começa a parecer não apenas discriminação. Começa a parecer gestão fraudulenta de recursos. Amanda sentiu o ar prender no peito. Fraude. A história estava ficando maior do que ela imaginava. E então veio a segunda bomba. Um e-mail interno, obtido legalmente na solicitação de documentos, mostrava Richard escrevendo para a coordenadora Denise 2 meses antes. Precisamos avaliar o impacto financeiro da licença da Amanda. Talvez seja o momento ideal para rever a estrutura do departamento de línguas. Não era coincidência. Era planejamento. Mas ainda faltava a peça decisiva. Marcus explicou que precisavam provocar uma resposta direta. Algo que confirmasse intenção discriminatória de forma incontestável. Ele já falou de mais uma vez, disse Marcus calmamente. Vamos dar a ele a oportunidade de falar de novo.
E foi então que um plano começou a se formar. Um encontro público. Uma conversa estratégica. Uma armadilha cuidadosamente construída dentro da legalidade. Richard acreditava que estava lidando com uma professora emocionalmente fragilizada. Ele não sabia que estava entrando em um jogo jurídico que poderia custar não apenas seu cargo, mas sua carreira inteira. E, desta vez, não haveria porta entreaberta. Haveria testemunhas. Richard Coleman sempre teve confiança na própria inteligência. Durante 15 anos na administração escolar, aprendeu a falar sem dizer, decidir sem deixar rastros, pressionar sem levantar suspeitas. Ele acreditava que estava um passo à frente de qualquer funcionário comum. Mas naquela semana, pela primeira vez, ele começou a perder o sono. A notificação formal do advogado não era comum. Professores demitidos costumavam aceitar acordos silenciosos. Alguns reclamavam. Outros pediam reconsideração. Poucos tinham recursos para enfrentar um distrito inteiro. Amanda tinha. E isso o irritava mais do que preocupava. O distrito convocou uma reunião extraordinária do conselho escolar para discutir questões administrativas pendentes. Oficialmente, o caso dela não estava na pauta. Extraoficialmente, estava no centro de tudo. Marcos orientou Amanda com precisão cirúrgica. Nada de impulsividade. Nada de confronto emocional isolado. Eles solicitariam formalmente uma audiência de revisão contratual, direito garantido pelo regulamento interno do distrito. A audiência aconteceria diante de 3 membros do conselho, com registro em ata. E, o mais importante, seria gravada oficialmente. Amanda sentiu o peso da decisão. Ele pode simplesmente negar tudo, disse ela, insegura. Marcos manteve a calma. Pessoas que acreditam estar certas falam demais quando precisam justificar decisões. E Richard precisava justificar. A audiência foi marcada para a terça-feira seguinte, às 19 horas, no auditório administrativo da escola. Horário estratégico, fora do expediente comum, mas ainda público. Qualquer membro da comunidade poderia comparecer. Claire espalhou discretamente a informação entre alguns professores. Daniel avisou 2 pais ativos na associação escolar, que sempre defenderam transparência administrativa. Nada ilegal. Nada secreto. Apenas presença. Na noite marcada, Amanda vestiu um blazer azul marinho que mal fechava sobre a barriga já evidente. Não queria parecer frágil. Não queria parecer agressiva. Queria parecer o que sempre foi, profissional. Richard estava sentado à mesa central quando ela entrou. A postura rígida, mas o maxilar tensionado denunciava incômodo. Havia mais pessoas do que ele esperava. Sussurros atravessavam o auditório. Marcos sentou-se ao lado de Amanda. Colocou uma pasta organizada sobre a mesa. Nenhuma pressa. Nenhum nervosismo aparente. A audiência começou com formalidades. O presidente do conselho pediu que Richard explicasse a decisão de reestruturação. Richard respirou fundo e iniciou seu discurso ensaiado. Falou sobre cortes estaduais. Sobre equilíbrio fiscal. Sobre decisões difíceis em tempos difíceis. Até que Marcos pediu a palavra. Com voz serena, ele começou a fazer perguntas simples. Quantos professores efetivos foram desligados nesta reestruturação? Apenas um, Richard respondeu, hesitando levemente. A professora Amanda? Sim. Um murmúrio percorreu o auditório. Marcos continuou. O departamento de línguas apresentou queda de desempenho acadêmico? Não. Houve reclamações formais sobre a performance da professora? Não. Então o critério foi exclusivamente financeiro? Richard assentiu. Marcos abriu uma planilha. Poderia explicar então a contratação do consultor externo no valor de $87 mil anuais 3 semanas antes da demissão? Silêncio. Richard pigarreou. Era um projeto estratégico. Implementado? Estava em fase de planejamento.
Cancelado? Ainda em avaliação. O presidente do conselho começou a franzir a testa. Marcos então fez a pergunta que mudaria tudo. O senhor considera que a licença maternidade e o plano de saúde da professora representavam um impacto financeiro relevante para o orçamento da escola? Richard congelou por meio segundo. E foi o suficiente. Ele poderia ter dito que não. Poderia ter sido cauteloso. Poderia ter aprendido com o erro anterior. Mas a necessidade de se justificar falou mais alto. Em um cenário de restrição orçamentária, qualquer custo adicional precisa ser considerado. Marcos inclinou levemente a cabeça. Inclusive custos relacionados à gravidez? O ar no auditório ficou pesado. Richard percebeu tarde demais o caminho que estava trilhando. Não estou dizendo isso, respondeu rápido demais. Estou dizendo que o momento era, administrativamente estratégico. Estratégico. Marcos abriu o notebook. Permita-me refrescar sua memória sobre o que o senhor chamou de estratégico. Ele pressionou play. A gravação ecoou pelo auditório. Se adiarmos essa decisão, em 3 meses será juridicamente mais complicado. Precisamos agir antes do início da licença. O silêncio foi absoluto. O som parecia maior do que na sala original. Mais nítido. Mais condenatório. Richard empalideceu. Essa gravação é ilegal, tentou argumentar. Marcos não hesitou. No estado de Connecticut, gravação por uma das partes presentes ou com consentimento implícito em ambiente administrativo não é crime. Além disso, temos testemunhas da conversa. O presidente do conselho virou-se para Richard, visivelmente abalado. Isso é autêntico? Richard abriu a boca. Fechou. Olhou para Denise, que desviou o olhar. Ele estava sozinho. Pela primeira vez, a narrativa escapava do controle. Mas ainda não era o fim. Porque naquele momento, uma mulher sentada na terceira fileira levantou-se. Era uma professora substituta demitida 6 meses antes, também grávida na época. E ela disse algo que ninguém esperava. Ele fez a mesma coisa comigo. O auditório explodiu em murmúrios. Amanda sentiu o coração disparar. Não era um caso isolado. Era padrão. E, quando padrões aparecem, processos se multiplicam. Richard tentou recuperar a autoridade. Isso é uma distorção emocional dos fatos. Mas já era tarde. O conselho suspendeu a audiência para deliberação interna imediata. E, naquela sala fechada, pela primeira vez, o cargo de diretor deixou de parecer intocável. Do lado de fora, Amanda segurava a mão de Daniel. Tremia, não de medo, mas de descarga emocional acumulada. Ela não estava apenas lutando pelo próprio emprego. Estava expondo algo maior. E, se o conselho tomasse a decisão errada, Marcos já tinha protocolado preliminarmente uma ação federal. Richard não estava enfrentando uma professora. Estava enfrentando provas. E a próxima decisão poderia custar a ele muito mais do que o cargo. A espera durou 43 minutos. 43 minutos que pareceram horas. O auditório permanecia em um silêncio inquieto. Pequenos grupos cochichavam. O nome de Richard era sussurrado com um tom diferente agora, não de autoridade, mas de dúvida. Amanda estava sentada na primeira fileira, as mãos entrelaçadas sobre a barriga. O bebê se mexeu. Um chute leve, quase simbólico. Como se lembrasse a ela porque estava ali. Não era mais apenas sobre salário. Era sobre dignidade. Sobre não permitir que alguém transformasse maternidade em prejuízo contábil. A porta lateral finalmente se abriu. Os 3 membros do conselho retornaram com expressões que não prometiam neutralidade. O presidente tomou seu lugar e ajustou o microfone. Richard permanecia sentado, mas sua postura já não era a mesma. Os ombros, antes rígidos, agora estavam ligeiramente curvados. Após ouvir os esclarecimentos e revisar preliminarmente os documentos apresentados,
Começou o presidente, este conselho determina a suspensão administrativa imediata do diretor Richard Coleman, até a investigação completa dos fatos. O ar foi sugado do ambiente. Richard levantou-se abruptamente. Isso é precipitado. Essa gravação foi obtida de forma questionável. Isso é uma perseguição. Diretor Coleman, interrompeu o presidente, o senhor terá a oportunidade de apresentar defesa formal durante a investigação. Neste momento, a prioridade é proteger a integridade institucional do distrito. Proteger a integridade. As mesmas palavras que ele usará para justificar a demissão de Amanda. Agora voltavam contra ele. O presidente continuou. Quanto à professora Amanda Ribeiro, sua demissão está formalmente anulada até conclusão do processo. Seu contrato e benefícios permanecem ativos. Amanda não chorou. Ela respirou. Longo. Profundo. Daniel apertou sua mão. Mas aquilo era apenas o começo. Nas semanas seguintes, a investigação revelou algo que ninguém no auditório naquela noite poderia prever completamente. E-mails internos mostraram que Richard havia recomendado antecipar ajustes sempre que funcionárias anunciavam gravidez. Não havia política escrita. Era uma prática velada. A professora substituta que se levantara na audiência formalizou denúncia. Outra funcionária, de 2 anos antes, fez o mesmo após ver a notícia circular na comunidade. O padrão ficou claro. O distrito, pressionado pela possibilidade de ação coletiva e repercussão estadual, tomou uma decisão estratégica própria. Antes que o caso chegasse ao Tribunal Federal, propôs acordo. Mas não era um acordo silencioso. Amanda recusou a primeira oferta. Marcos explicou os riscos. Processos federais poderiam durar anos. Haveria desgaste emocional. Mas também haveria precedente. Amanda pensou no filho. Pensou nas noites corrigindo provas. Pensou na palavra estratégico. E respondeu com firmeza: eu não quero só dinheiro. Eu quero reconhecimento formal da discriminação. A segunda proposta veio diferente. O distrito ofereceu reintegração definitiva com garantia contratual ampliada. Indenização financeira equivalente a 2 anos de salário. Cobertura integral de despesas legais. Treinamento obrigatório antidiscriminação para toda a administração do distrito. E, a cláusula mais importante, registro oficial de que a demissão foi considerada inadequada e baseada em critérios indevidos. Richard, por sua vez, renunciou antes da conclusão final da investigação. Não houve coletiva dramática. Não houve algemas. Mas houve algo mais devastador para alguém como ele. Perda de reputação. O conselho encaminhou o relatório ao órgão estadual de educação. A licença administrativa dele foi revisada. Não permanentemente cassada, mas marcada. Em círculos educacionais, marcas assim não desaparecem. Ele deixou Brookfield meses depois. Silenciosamente. Amanda voltou à sala de aula 2 meses antes do parto. A primeira manhã foi diferente. Os alunos sabiam. A comunidade sabia. Quando ela entrou, houve aplausos espontâneos. Ela não gostava de atenção. Nunca gostou. Mas naquele momento, não era vaidade. Era validação. Ela ensinou gramática naquela manhã. Como sempre. Sem discurso heróico. Sem dramatização. Porque sua vitória não estava na exposição pública. Estava na restauração daquilo que quase lhe foi arrancado. Segurança. Respeito. Futuro. 3 meses depois, nasceu Gabriel. Saudável. Forte. Com o mesmo olhar atento da mãe. Durante a licença maternidade, agora protegida e garantida, Amanda às vezes pensava naquela tarde na sala da diretoria. Pensava no envelope pardo. Pensava na sensação de queda livre. E pensava em Claire, parada no corredor, segurando um celular. Um pequeno gesto. Uma decisão de não virar o rosto.
Justiça raramente chega com sirenes. Às vezes ela começa com alguém que simplesmente decide apertar gravar. Amanda nunca se tornou ativista pública. Não deu entrevistas nacionais. Não escreveu livro. Mas, 2 anos depois, foi convidada a integrar o comitê distrital que revisava políticas internas de proteção a funcionárias gestantes. Ela aceitou. Não por vingança, mas por memória. Porque injustiça só próspera quando passa despercebida. E naquela tarde, Richard acreditou que ninguém estivesse prestando atenção. Ele estava errado. No fim, não foi apenas uma professora grávida enfrentando um diretor. Foi a verdade enfrentando a arrogância. E a verdade, quando registrada, não esquece. Se você chegou até aqui, deixa nos comentários, você teria gravado também? E de qual cidade dos Estados Unidos você está assistindo essa história hoje?